Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André William. Vocês me conhecem já da nossa webconferência inicial. Vou acompanhá-los na disciplina de Morfossintaxe 1, aspectos da lexicografia. Bem, nós já temos nosso guia didático. Baixe a versão atualizada do guia, certo? Teve algumas atualizações. Então, já para essa semana, a partir do dia 4, entra novamente lá, baixe o arquivo. Também faço download do livro da disciplina. Embora o livro seja um norte para que a gente possa discutir, né, as questões relacionadas à morfossintaxe 1, eu também vou indicar algumas leituras complementares, né, para que a gente possa dialogar com algumas questões atuais relacionadas a essa nossa abordagem de morfossintaxe. Afinal de contas, nós estamos em um contexto de formação de professores, né? Então, eu teço alguns diálogos desse material teórico, que é o nosso livro, com uma abordagem de ensino-aprendizagem, o que também é muito importante para o nosso contexto, ok? Hoje, então, nós damos início à disciplina, né, a partir da web. Na web eu já expliquei de uma forma mais geral sobre o que nós vamos estudar aqui nessa disciplina de morfossintaxe 1. É um primeiro contato de vocês com a morfossintaxe, né? Ao longo do curso há outras, então vamos caminhar nesse sentido. Bem, a nossa disciplina, ela tem ênfase na morfologia, como eu disse na web, e a morfologia é entendida como o campo da linguística, né? Então, o que nós vamos ver aqui são resultados de estudos linguísticos em diferentes vertentes, e estuda justamente é, a palavra, né? A construção, como as palavras são construídas e como elas ganham forma e sentido, pensando de uma forma ampla. Então, a morfologia é o campo da linguística, lembre-se disso, que estuda é, a formação das palavras, como as palavras são construídas e como elas ganham forma e sentido. E aí a abordagem da sintaxe faz muito sentido, né? Sintaxe, ordenação, colocação dos elementos dentro da estrutura da palavra. Então, nós estamos num nível de análise além da fonética e da fonologia, quando nós observamos as partes estruturais das palavras e como elas, né, elas são construídas e, claro, também como essas partes produzem sentido no interior da construção das palavras, como eu disse na Web 1. Então, hoje eu vou tratar do capítulo 1, né? Cada capítulo tem uma videoaula ou algumas videoaulas, né? Dependendo do tempo que eu gaste aqui para gravar, ok? E hoje nós vamos então tratar sobre o que é a morfologia, já partindo do princípio de que vocês entenderam na web que a morfologia, como eu disse, é essa abordagem linguística que estuda como as palavras são construídas, ganham forma e sentido. E nós temos algumas abordagens aqui para tratar. A primeira dela é uma abordagem histórica da morfologia. Então, quando a gente pensa em morfologia, é bom tratar isso de uma maneira plural, né, porque existem várias abordagens, ou então especificar claramente a partir de qual você parte, ou, enfim, a perspectiva híbrida que você venha a trabalhar. Esse primeiro capítulo, ele vai nos situar em relação a essas bases, ok? Então, ainda não vamos adentrar as classificações, especificações das gramáticas tradicionais, por exemplo. Vamos entender as bases. E uma primeira base é a morfologia histórica, né? Já que a gente entendeu o que é morfologia, vamos falar dessa primeira forma de estudar as palavras, que é a morfologia histórica. Depois a estrutural, a gerativista e a funcionalista. Então, em primeiro momento, nós temos essa morfologia histórica. A morfologia histórica, bem, como qualquer morfologia, ela vai olhar para a palavra, mas essa perspectiva histórica vai se revelar nos estudos que vão tentar compreender como as palavras foram formadas no passado.
né? E por que elas chegam até nós do jeito que a gente conhece ela hoje. Então, esse tipo de estudo é muito antigo, né? Ele já vem de muitos anos, inclusive teve início com os gregos, por exemplo, né, que achavam que a linguagem deveria ser clara como o pensamento. Acredito que vocês já tenham visto essas abordagens, né, de língua, linguagem, em outras disciplinas e percebam como isso dialoga, né? Então, a palavra era, para os gregos, o centro de análise e logo ela suscitava essa curiosidade, né, histórica. Já na Índia, né, vocês devem ter visto isso em outras disciplinas, se estudavam sânscrito para garantir que os mantras, né, fossem pronunciados do jeito certo. Isso mostra que já há muito tempo havia uma preocupação com a forma correta da linguagem, né? Vamos ver um exemplo, né? A palavra correr, por exemplo, que as autoras trazem como exemplo no livro. Se a gente só pensa no significado, nós sabemos que é um verbo, certo? Que indica, por exemplo, que alguém anda rápido, ok? Estou pensando aqui nesses enfoques históricos, né? Então, a palavra correr, ela tem um significado, nós sabemos que é um verbo e usado quando alguém se move rapidamente, né? Correndo ali. Mas quando nós fazemos uma análise morfológica histórica, a gente vê que essa palavra tem partes menores com significados próprios. Por exemplo, como eu coloquei ali no slide, né? A gente tem um radical, depois nós vamos nos ater a esses elementos, ok? Mas vejam que são elementos menores, né? Com significados próprios. Quais são os elementos menores? Nós temos o radical, que é cor, né? Com os dois R's ali, a vogal temática, que indica ali que o verbo é de segunda conjugação, né? Os verbos terminados em er, em e, em e e r, né? Na sua forma infinitiva, e o próprio R, que indica a forma infinitiva do verbo. Então, vejam que uma palavra como correr tem um significado, que é o significado da palavra, né? Mas tem também outros significados. Tem uma base semântica ali, que é o radical, tem a indicação de qual é a vogal temática, para indicar qual é a conjugação desse verbo, primeira, segunda, terceira, e ou segunda, primeira ou segunda ou terceira, né? Eu estou pensando nos verbos terminados em ar, primeira, er, segunda e ir, terceira. E outras formulações possíveis, claro. E o próprio R, que indica o quê? Que esse verbo está no infinitivo, que ele não é conjugado, né? Então, além de sabermos que o que a palavra quer dizer, nós também conseguimos entender como ela foi construída. E essa é uma das principais funções da morfologia histórica. Olhar para dentro da palavra e ver como ela se formou ao longo do tempo, desde que desde as línguas antigas, no nosso caso, como o latim, tá? E entender esses elementos nessa perspectiva histórica. Mais para frente, nós vamos ver como esse olhar histórico se relaciona com outros tipos de análise, né, que também são importantes para entender o funcionamento da nossa língua hoje, ok? Bem, nós temos também a morfologia estrutural, né? Bem, na morfologia histórica nós vimos que ali há uma morfologia que olha para o passado das palavras, para entender como ela se constrói e a relação dela com esse processo histórico, no nosso caso, por exemplo, relacionado à língua latina. Hoje nós vamos focar em como as palavras funcionam dentro de um sistema de língua, que é o que chamamos de morfologia estrutural. A morfologia estrutural, ela vai trabalhar com um conjunto de unidades mínimas com significado, chamadas de morfemas. Nós usamos muito essa abordagem. Os livros didáticos tratam muito
replicam muito essa abordagem estrutural a partir dos morfemas, tá? Tenho certeza que essa é uma nomenclatura que não é nova para vocês. Então, morfema é como se fosse um pedaço da palavra que tem sentido, como esses que acabamos de ver na morfologia histórica. Tá? Por exemplo, uma palavra como cantássemos, né, que eu coloquei aqui no slide. Ela parece uma palavra só, mas ela tem várias partes, né? Exatamente como vimos no, na perspectiva histórica, né? Nós temos o cante, que é o nosso radical, nós temos o a, que é a vogal temática, então vejo que a vogal temática aqui é da primeira conjugação, né? Nós temos o C, SSE, que indica ali o morfema modo temporal, pretérito, por exemplo, e o mos, que indica a primeira pessoa do plural. Ou seja, essa palavra, ela carrega um monte de informações dentro dela. E tudo isso é possível de ser analisado pela morfologia estrutural e pela morfologia histórica também, se a gente for retomar o passado e tentar compreender como isso chegou até aqui, né? Então, desde uma perspectiva estrutural, a gente percebe uma ordenação, né? Primeiro, o radical, depois a vogal temática, depois o morfema modo temporal, depois a pessoa. Isso é recorrente. Então, essa estrutura, ela se revela ali e, claro, indica também quais são as informações que cada partezinha ali nos traz. Então, perceba que nós não estamos falando de som aqui, tá, pessoal? Estamos falando de morfemas, de partes mínimas significativas na construção dessas palavras. Outro exemplo bem simples que eu coloquei aqui é o caso de mesa e mesas. Qual a diferença entre uma e outra aqui? A única diferença é o S, né? Que é um morfema também gramatical que indica o plural, neste caso, né? E o singular, como que é marcado? A gente marca o plural, mas a gente marca o singular? Não, o singular, ele não é marcado, né? Nós identificamos essa não marcação como um morfema também, um morfema zero. Quer dizer que não tem nada para identificar o singular, mas nós temos para indicar o plural. Depois vamos nos aprofundar nessa questão também, ok? Então, ainda em relação aos morfemas, eu queria pontuar uma questão que tem aqui no livro de vocês que é bem interessante. Os morfemas, eles ainda podem ser livres e presos. Os morfemas livres são aqueles que aparecem sozinhos, em alguns casos. E os morfemas presos são aqueles que só aparecem grudados a outros elementos. Ok? Então, a gente vai ter casos em que os morfemas aparecem sozinhos, em algumas construções. E eu tenho um exemplo para mostrar em outro contexto para vocês, que é uma frase dizendo o seguinte: qual é o ismo que te orienta? Para falar, por exemplo, de algumas palavras construídas com ismo. Então, qual é o ismo que te orienta? Né? Vejam que o ismo, ele é um elemento que geralmente aparece junto com um outro elemento, né? Um radical, para construir algumas palavras, como, por exemplo, nanismo, né? Protagonismo, etc. Agora, em alguns contextos, ele pode aparecer livre, né? Como se fosse uma palavra. Então, só para contextualizar, morfemas livres, aqueles que têm uma certa independência, e os presos, aqueles que precisam de algum outro elemento para aparecer. Geralmente, os prefixos e os sufixos. Enfim, retomaremos isso em outro momento. Então, essa forma de estudar, né, estou pensando aqui na morfologia estrutural, ela ajuda a entender como as palavras são construídas dentro da língua, sem precisar recorrer à história delas. Né? E daí é a cargo da outra morfologia. É como se a gente abrisse uma palavra, né, pessoal? E começasse a colocar as pecinhas. Aliás, essa abordagem das peças é bem interessante quando a gente trabalha num contexto de ensino e aprendizagem. Porque
nós estamos tratando como uma estrutura mesmo, né? Como um quebra-cabeças que se encaixa ali para formar uma palavra. E é muito interessante a gente construir isso, essa perspectiva com os nossos alunos, né? Em contexto de ensino-aprendizagem, porque a palavra ela não é só um bloco, ela é construída por diferentes significados e é isso que estamos percebendo aqui nesta disciplina.